Olá pessoal e bem-vindos a mais um Domingo Samurai. Hoje, com as questões da rinite ligadas à terapia oriental, à acupuntura e os processos emocionais. Para a gente ficar sintonizado, rinite, a gente sabe que é uma infecção das mucosas da via respiratória por vírus, bactérias, alergênicos que fazem o gatilho, fatores genéticos e fatores que vão além da genética, que a gente chama de fatores epigenéticos. Aquela coriza, aquela obstrução, aquele corrimento nasal, às vezes até aquela coceira ocular, fazem parte da vida das pessoas que têm esse desafio. E hoje a gente vai ver como a gente pode ter uma visão diferente através da acupuntura, da terapia oriental. Dentro desse processo, a gente percebe a rinite como origem de invasões de vento frio repetidas. Então, ela vem de invasões de vento frio repetidas que acabam dentro do organismo, penetrando e lá dentro se transformando em calor. Olha que interessante, né? O frio e o vento se transformando em calor, geralmente afetando os canais energéticos do pulmão, que estão em deficiência, na transformação para calor, canais energéticos da vesícula biliar, e com o passar do tempo, baço pâncreas afetado pelo calor. Lembrando sempre que às vezes lá na base, lá na origem, tem uma relação da deficiência do que as pessoas chamam de defensivo. Não é que é defensivo, é o que de equilíbrio. Na verdade, ele não nos defende, ele nos mantém em equilíbrio com o meio. Quando você percebe, o equilíbrio traz uma noção junto com o meio completamente diferente da defesa. Isso é uma outra questão que a gente pode tratar em um outro momento, mas é interessante que vocês tenham em mente. Também associado a isso, como uma deficiência de base, muitas vezes a energia digamos assim, o ki do rim. A energia que passa pelo rim pode ter também essa deficiência de base. Mas veja bem, ela vai ter, independente disso, uma manifestação particular em cada pessoa. Por quê? É preciso sempre lembrar, esse momento talvez seja o melhor momento, da natureza energética. Mas, Sérgio, o que é a natureza energética? São aquelas questões dos 5 elementos que tem a natureza: da água, da madeira, do fogo, do baço, do metal, suas associações mais yin, suas associações mais yang. Algumas pessoas têm 3 conjuntos mais fortes, outros 2, e vão formando uma natureza. E essa natureza dá uma compreensão de como esse desafio como ele surgiu, como vai atuar, como vão ser as crises e quais os desafios que essa pessoa vai enfrentar. Então, toda vez que você estiver fazendo um diagnóstico, toda vez que você estiver preparando um tratamento, ou você que está passando pelo desafio, pode compreender cada vez melhor como funciona. E como a gente sabe, existem as alterações que são a nível emocionais, e as nível mentais, e a níveis físicos. E tudo isso mexe no processo emocional, que a gente vai falar um pouco agora. Em geral, as pessoas que passam por esse desafio, elas lidam de forma diferente com os receios, com os medos, com as frustrações. Elas são mais sensíveis a isso num primeiro momento. Então elas reagem mais forte. E como essa reação muitas vezes vem junto com um bloqueio emocional, ou melhor dizendo, uma capacidade diminuída para não manifestar os sentimentos, para onde vai acontecer? Para onde vai manifestar? Para onde vai somatizar? Para o corpo.
Ah, Sérgio, mas não é um desafio real? Sim, é um desafio real, muito real, porque tudo é interligado. Não existe uma caixinha do esse desafio é físico, esse desafio é... Não, todas as coisas são interligadas. Quando você compreender isso, fica muito simples entender os seus processos e os desafios das outras pessoas e os seus próprios desafios. Então, muitas vezes isso acontece também associado a uma parte exacerbada do ego, de um egocentrismo a mais, onde eu sempre tenho que ser o melhor, eu sempre tenho que fazer melhor e eu tenho um nível de exigência lá em cima. Qualquer coisa que ocorre diferente disso, eu tenho uma reação, e uma reação que é muito forte. E como a gente sabe, associada ao fluxo emocional que não é livre e ao fluxo mental que também fica nesse mesmo segmento, não tão claro como poderia ser, eu tenho essas manifestações. Às vezes, tudo que acontece no ambiente me gera uma culpa. Eu assumo uma culpa por processos que não são meus. Você não tem nada a ver com isso, mas às vezes você assume. Muitas vezes, simplesmente, é diferente. Eu simplesmente me rebelo contra o que acontece. Eu não quero isso que acontece, mas está acontecendo. Aí você tem que criar um processo de lidar. E muitas vezes você lida criando um gatilho para que se manifeste essa questão. Além disso, a gente sabe que isso às vezes pode ir se cronificando. O que acontece? A gente está mantendo esse padrão. Quando a gente mantém esse padrão, isso vai se tornando crônico. Mas o mais interessante de tudo, vamos lá. A gente pode mudar, a gente pode fazer diferente, a gente pode superar esse desafio de maneira mais simples? Pode. Como? A terapia oriental, ela ajuda você a ver perspectivas diferentes, a ver caminhos e interpretações do que acontece com você e com o seu meio ao redor de forma completamente diferente. E a acupuntura, as agulhas geram um facilitador para que isso aconteça a nível emocional e a nível energético, que vai repercutir no físico. Todas as coisas dentro desse ciclo integrado. Então, saiba que se você deseja superar esse desafio, você pode. Mas lembre que quando você assume a mudança é um caminho novo. É um caminho que você não conhece. Talvez você olhe e dê os primeiros passos, se sinta estranho, até se sinta desconfortável, mas daí você dá mais alguns, não, mas está me fazendo bem. Aquele caminho que você conhece, você sabe o resultado. Ele não vai ser bom. É aquele que dá o problema. Lembra? Por isso. Corrimento, obstrução. Esse você não quer. Você vai no novo. E na medida que você vai andando, você diz, oh, isso é bom. E você se conecta a isso. Oh, estou me sentindo melhor. E você se conecta de novo. E você vai construindo esse novo caminho. É simples, mas não é fácil. Requer uma permissão para você e uma persistência. Por isso, a gente está aí para facilitar esse processo. E saiba que na medida que você for fazendo, você vai se sentindo bem e realizando a mudança que você talvez sempre tenha desejado. E nesse momento, essa porta se abre para você. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.